E aí pessoal, beleza? Bom, vamos dar sequência aí nas nossas aulas. Eu tive um vídeo e o que eu já mandei para vocês também, vocês já devem saber. A gente vai estar discutindo um pouquinho sobre esquizofrenia. A gente vai fazer um apanhado aqui. Eu queria discutir esse tema com vocês depois de a gente ter falado sobre o processo de desinstitucionalização, que vocês tivessem uma ideia bem clara, né? Uma ideia um pouco mais amadurecida, né? Com relação ao processo de tratamento de paciente psiquiátrico. Não gostaria que fosse uma coisa distante, algo como que, assim, para se resolver basta sedar, basta manter distante, né? Que é uma forma de conduta, de agir, né? Que a gente depara ainda, tá bom? Então, assim, eu queria que vocês desenvolvessem não só, né, a percepção, melhorassem a questão da percepção de vocês com relação à sensibilidade para com as famílias, para com os pacientes, certo? Conhecessem o lado, né, de quem acaba sofrendo as consequências de tratamentos que são inadequados, que são umas infelizes tentativas, umas formas que, como vocês já viram, né, no vídeo, como vocês já acabaram acompanhando no vídeo, é algo que a gente tem que repensar bastante, é algo que a gente tem que ter muito cuidado, ok? Então, assim, por essa razão, eu quis que a gente visse o tema, né, esse conjunto todo de alterações, transtornos, doenças psiquiátricas nesse momento, depois de conversar muito sobre desinstitucionalização. Me enrolei aqui um pouquinho, tá joia? Bom, vamos começar. Bem, a esquizofrenia, né? A esquizofrenia com o qual a gente vai estar começando, ela designa, né, um conjunto de psicoses. E o que significa isso, né? O que vem a ser um conjunto de psicoses? Ela vai, na verdade, traduzir da seguinte maneira: você tem alterações, essas alterações elas podem ser somadas, certo? A gente vai ver isso muito melhor quando a gente chegar no próximo slide sobre sintomas, tá bom? Então, assim, são conjuntos de é um conjunto de psicoses, ok? Eles são somados e dessa maneira, tá? Uma vez somados, que se tem uma definição de um quadro, né? Que pode ou não ser de relação esquizofrênica. Ela tem vários tipos também, ok? A gente vai tá estudando isso, a gente vai estar aprofundando um pouquinho melhor isso. Mas a principal característica dela, né, e esse conjunto, e o que define, por exemplo, que a pessoa não tenha, de repente, a pessoa tem um sintoma, tem dois sintomas somente, outro que tem um conjunto de transtornos, um conjunto de problemas e não é esquizofrênico. O que diferencia? Tá? Esse segundo item que vocês estão lendo aí, né, aquela dissociação. O que vai diferenciar, né? A gente vai ter a dissociação de barreira com a realidade. O que significa essa barreira com a realidade? Nada mais é do que aquilo que, enquanto se mantém um grau de lucidez, né, a pessoa consegue discernir o que é do pensamento dela, o que é da imaginação, o que faz parte daquilo que é real e que não assim, e que não está acontecendo, vamos dizer, em função dela, ok? A gente vai ver isso melhor nos sintomas, mas é algo como, bem, tudo que está acontecendo só porque eu estou aqui, por exemplo, né? Isso, de maneira recorrente, pode se traduzir como um pensamento
bastante alterado, né? Uma leitura bastante equivocada da realidade, ok? E um último item aqui, né, das características que eu quis colocar, as características iniciais, né, é uma mente fragmentada e não necessariamente dupla personalidade. E o que significa isso, né? O que vem a ser essa mente fragmentada, né? Na verdade, ela vai se traduzir como uma alteração da percepção da realidade, tá? É, não é uma outra personalidade vivendo dentro da pessoa, ok? De fato, uma forma de leitura da realidade com algumas variações, inclusive de momento, tá? Então vamos lá, vamos ver como que isso funciona, né? Pode ficar um pouco abstrato agora, mas vamos ver como que isso funciona. Bem, a gente vai ter, com relação aos sintomas mais evidentes, alguns sintomas mais clássicos, né, da esquizofrenia, a gente tem os delírios, né? É legal a gente fazer um parênteses, tá? E explicar bem a diferença entre eles, certo? Vou começar por alucinação, que é um pouquinho mais fácil de estar dando exemplo, e a partir dele a gente vai estudar o restante. Bom, a alucinação, ele vai tratar do que? Você tem, ah, vamos supor, o paciente está lá sentado, né? Quieto, e ele ouve uma voz do nada, ele vê, certo? Alguém que não está lá, certo? Ele ouve algo que não está lá. Geralmente, tá? Essas vozes que o paciente ouve nos pacientes com esquizofrenia são vozes mandando matar alguém ou mandando se matar, tá? É, Então, assim, sempre tomar muito cuidado, porque não é só o fato, está ouvindo vozes, certo? São vozes com um fim bastante agressivo, com um fim bastante nocivo, danoso ao paciente. Então, sempre tem que tomar muito cuidado, tá? As alucinações, né, nesse caso, são o que? Você não tem nada ali. A pessoa ela pode estar, vamos mudar o exemplo de estar lá sentado e estar andando, né, e ele vê algo do nada. O importante, né, para ficar fácil de memorizar é que a alucinação, a pessoa ela grava isso assim, do nada, ok? A ilusão é um pouquinho diferente, é muito parecido, mas é um pouco diferente nos detalhes, tá? É algo como assim, você entra numa sala, você entra num local com uma chave na mão e a pessoa vê na sua mão uma faca, tá? Isso é ilusão, tá? É como se fosse assim, numa definição mais clássica, né? A alucinação você não tem a presença do objeto, ou seja, é um evento criado ali do nada. A ilusão você tem a presença de um objeto, porém a percepção dele é alterada, tá bom? Então vamos lá, vou voltar aqui no exemplo da alucinação. A alucinação o paciente ele está lá e ele vê algo que ninguém está vendo. Quando ele tem uma ilusão, tá? É o momento em que, por exemplo, você tem uma chave na mão e a pessoa está vendo uma faca, está vendo um canivete. Acha que vai matar ele porque você está com um canivete na mão, porque você está com uma faca na mão. Bom, alucinação e ilusão, acho que deu para a gente ficar tranquilo, né? Bom, com relação a delírios, certo? Os delírios, eles é o quê? Delírios fazem parte de um conjunto de um conjunto de sintomas
que são melhor traduzidos como uma construção do pensamento do paciente. Então, delírios de grandeza, por exemplo. Tá? Então a pessoa ela monta uma história na cabeça dela, ela monta todo um conjunto, né, de atores ali, de acontecimentos, eventos e tal, às vezes bastante, assim, aparentemente bastante reais, né, que até certo ponto você consegue até acreditar no, né, no porque a pessoa, alguns pontos que a pessoa traz para você são bastante concretos, assim, são bastante tangíveis, né? Por outro lado, esses delírios normalmente, se você aperta um pouquinho mais, ele vai acabar traduzindo em algo sem grande significado, tá? Sem, assim, vazio, caindo em contradições. Então, assim, delírios normalmente são eventos que o paciente constrói na cabeça dele, são histórias que ele constrói na cabeça dele. Tá? Então, aí são vários, são inúmeros tipos de delírios. Não tem necessidade da gente trazer isso aqui agora, tá? Então, assim, normalmente é o centro das atenções, normalmente é o que conseguiu, né, o melhor rendimento e tal. Então, assim, são eventos desse tipo. O próximo item aí, tá? O quarto item que eu coloquei para a gente tá estudando é o pensamento persecutório. O que é o pensamento persecutório? O pensamento persecutório ele vai ser aquela característica da paranoia, tá? Vai ser aquela situação, aquele tipo de evento que o paciente ele sempre acha que estão querendo pegar ele, sempre acha que estão querendo ir atrás do dinheiro dele, ele não para em nenhum emprego porque sempre tem alguém puxando, ele não consegue tirar nota porque tem alguém perseguindo ele na escola, não consegue fazer nada porque assim sempre tem alguém querendo destruir a vida dele, né? Sempre tem. Então assim, uma coisa é claro, né? Uma coisa é de repente a pessoa evidenciar um atrito, né? Alguma coisa de ordem pessoal, mas você começa a desconfiar disso quando isso acontece em todas as esferas, né? Quando isso acontece em todos os lugares, e a conclusão que o paciente sempre te traz é que tem alguém querendo destruir a vida dele, né? Você vê que isso é bastante recorrente, né? Assim, qualquer situação, desde o emprego, escola, dia a dia, né? Sempre tem alguém como se o objetivo da vida da outra pessoa fosse exclusivamente, né, destruir a vida desse paciente que está te relatando o problema, né? Isso é muito comum, tá? É muito semelhante, na verdade, é um, é um evento adicional ao fator da paranoia, né? Porque a paranoia, quando você tem ela instalada, né? Ou crises paranoides, né? Também você pode acontecer de ter. O paciente ele tem certeza que está sendo perseguido por alguém, né? Muitas vezes algumas pessoas dizem, é mania de perseguição, né? Larga mão de ser paranoico e tudo mais, né? São todos sintomas, esses são todos sintomas característicos da esquizofrenia, tá? Mas assim, só a paranoia por si só não caracteriza a esquizofrenia, a gente vai ver isso em outras doenças também, em outras alterações também, outros tipos de transtornos, tá? Como eu falei, o que vai caracterizar a esquizofrenia é dentro de tudo isso que eu tô falando, dentro de todos esses sintomas aqui, em associação a isso, você vai ter que ter uma ruptura de realidade, então a pessoa ela já não consegue discernir muito bem o que é real do que não é, tá? Isso a gente tem até alguns exemplos aí no cinema, né? Acho que o mais conhecido aí, o mais famoso seja o filme do Uma Mente Brilhante, né? Que não é dar spoiler nenhum, afinal o filme já tem alguns bons anos já de estrada, né? É um matemático e
ele vai desenvolvendo esquizofrenia e conforme o filme avança, é que ele vai entendendo o que está acontecendo com ele. Ele tem diversas alucinações, e assim, num determinado ponto ele tem transtornos, né, de característica persecutória, né, alucinações, delírios muito bem construídos, mas delírios, né? E assim, fica bem caracterizado no filme, viu, gente? Vale a pena tá dando uma olhada. Eu vou ver se eu consigo algum link para deixar para vocês, ou consigo alguma indicação onde vocês, certo, podem estar encontrando, ok? A labilidade afetiva. Bom, é importante lembrar, eu até coloquei aqui um adendo na última linha. Humor e afeto na psiquiatria, eles têm algumas definições diferentes do que a gente vê no nosso cotidiano, ok? Emocional que a pessoa se encontra. Ela pode estar bem, ela pode estar mal, pode estar triste, enfim. É aquele estado genérico do emocional. E o afeto, tá? O afeto, ele vem a ser a demonstração, né? O quanto essa pessoa consegue expressar, certo? Esse estado emocional em que ela se encontra, tá bom? Então, quando a gente fala em labilidade afetiva, a gente pode ter desde um distanciamento prolongado, em que a pessoa ela não consegue exprimir o que ela tá querendo. Então, assim, você tem períodos, né, de confusão, momentos em que deveria estar próxima, ela acaba se distanciando. Pessoa, às vezes ela... de bichinho da tosse. Oi? Tá com máscara de bichinho da tosse? Tá máscara sem de bichinho da tosse. Tá bom, Ou vai lá jogar agora. Ou dá para tá uma palavra assim, dizendo sem bichinho da tosse, né? Tá sim. Fala. Então, a forma de exprimir essa emoção é uma das características, né? É um dos pontos cruciais, né, do que vai caracterizar um afeto na psiquiatria. Então, quando se faz leitura ao humor dentro de padrões, né, dentro de parâmetros adequados, com, né, elevada ou reduzida intensidade, afeto, né, em reduzida ou acentuada, né, intensidade, sempre é traduzido dessa maneira, certo? Ok? O humor como o estado emocional em que a pessoa se encontra, o afeto, a maneira de expressar a qualidade, ou seja, como ele é expresso e se ele se consegue expressar de uma forma adequada. Bom, que forma que seria inadequada, por exemplo, né? A pessoa, ela de repente se encontra num estado de instabilidade, né? Deseja ficar sozinha, mas a maneira de expressar isso é com agitação. A pessoa fica agitada, agressiva, ou fica num estado incompatível com aquilo que ela está sentindo, ok? São diferenças sutis, tá? Então vocês podem ver que intenção e ilusão, eles têm uma diferença pouco entre eles, certo? Entre o humor e o afeto tem uma diferença no entendimento da palavra, no entendimento correto dos termos, tá? Então isso é muito importante, tá bom? Bom, vamos lá. A evolução, tratamento, né? Um prognóstico geral. Bem, a evolução ela pode estar se manifestando a esquizofrenia durante a adolescência, início da vida adulta. Episódios na velhice eles são mais raros, a não ser que a pessoa tenha algum histórico, né? E aí a doença acabe tendo recorrência. Fora isso, não é comum, né? São episódios bastante raros até. Episódios evoluindo em crises, né, com sintomas progressivos, ou seja, os sintomas eles não vão aparecer de uma vez só,
né? O paciente ele pode começar uma alteração de padrão de comportamento, passa por uma alteração de capacidade de transmitir, né? Capacidade de demonstrar o afeto dentro de um parâmetro aceitável, e aí variando, né, com histórias, parece que a pessoa ela é mentirosa, assim, tipo, acho que é uma forma interessante de a gente abordar o começo do acompanhamento por esquizofrenia. É um paciente que costuma ser taxado às vezes de mentiroso, mas não é aquele mentiroso, ele constrói uma forma de delírio. Então, assim, não é só uma mentira, não é só algo, ah, não, eu fui daqui e ali. Não, ele constrói toda uma história, ele constrói todo um cenário, tem toda uma estrutura por trás daquilo, né? Isso é um indício, tá, gente? É um indício, é um sinal de que pode haver problema ali, tá? Não pega, não pega um sintoma só para taxar que é a doença, ok? Não se deve fazer isso. Bem, o tratamento utilizado para essa condição pode ser tanto para alívio de sintomas, certo? Episódios de crise, né? Tentativas de suicídio, episódios de agitação motora, mesmo agitação psíquica. Como que seria uma agitação psíquica, né? É uma agitação de transtornos, né? A alucinação constante, recorrente, vozes recorrentes, né? Geralmente agressivas, como eu falei. Eu tenho que tomar muito cuidado. É um paciente que tem, ele ouve vozes, mas são vozes mandando matar, são vozes mandando se matar, são vozes mandando bater em alguém. Então, assim, não é aquela coisa muito amigável, né? Então, assim, é um sofrimento grande, porque normalmente quando a pessoa está controlada, quando ela está fora do episódio de urgência, o paciente ele sabe que aquilo lá não existe, ele sabe que aquilo não deve ser ouvido, mas quando você conversa com o paciente, ele relata que aquilo está na cabeça dele, está dentro da cabeça dele, né? Ele não consegue parar de ouvir, né? Então isso altera o discernimento, isso vai alterar ainda mais a capacidade de leitura da realidade de qualquer um, tá? Bom, e o tratamento, claro, para controle e prevenção de novos episódios. Aí são medicamentos de uso contínuo, uso controlado, retornos de forma recorrente em consulta, ok? As drogas, eu coloquei aqui três itens só, tá? Das mais comuns, certo? Que é o haloperidol, um antipsicótico, um Plictil, que é um tipo de droga que é um sedativo, né? Ele funciona como se fosse um sedativo, mas de uma funcionalidade um pouquinho diferente. A gente vai discutir na aula sobre dependência química, as aplicações. E o carbonato de lítio. Tem muito mais, tá bom, gente? Tem muito mais coisa. Aqui eu coloquei só o essencial, tá bom? A gente tem... Bom, gente, aqui as referências... Esse aqui, na verdade, é um link para um manual do governo justamente sobre esquizofrenia, uma publicação de 2014, né, sobre tratamento, acompanhamento, epidemiologia, sintomas assim bastante detalhados. Eu não me lembro, acho que ele não é muito extenso, não é muito longo. Quem tiver um interesse mais, né, assim, tiver um interesse maior sobre o tema, vale a pena de estar lendo, não é algo que foge da realidade. Tem alguns estudos de caso também, eu vou ver se eu consigo deixar baixado já para a gente estar fazendo a leitura, caso contrário eu já coloco nas atividades, tudo bem? E daí por hoje, certo? Por enquanto, o material de esquizofrenia é esse aqui, tá joia? A gente vai estar vendo outras doenças, algumas coisas elas vão se interessando, vocês vão vendo que alguns sintomas, acompanhamentos, certo? Alguns monitoramentos eles se repetem, tá? Eles se repetem bastante. Então, vocês vão ver que diversas doenças, diversas alterações, elas são
são bastante semelhantes. Algumas vocês podem até pensar, poxa, mas isso não seria esquizofrenia, né? Ou esquizofrenia não seria uma paranoia, né? Enfim, vocês vão ver como que esse tipo de coisa acaba acontecendo. Tá joia? Ficar por aqui, pessoal. Falou aí, até mais.